E como que pode a morte, o homem conhecer a morte através da mulher? Então, quando vocês estiverem lendo o livro de Enoque, dá um jeitinho de inverter, sabe? A informação não é bem essa, está codificada. Que tipo de código você acha que pode estar escondendo esse ponto, por exemplo? Eu acho que foi exatamente essas coisas codificadas que a igreja se preocupou. Porque no Concílio de Laodiceia, 365, a igreja rechaçou o livro de Enoque. Porque ele era a base. Ele foi base. Inclusive para o livro de Gênesis. Porque o livro de Enoque, a versão mais antiga dele encontrada até então, é de 300 a.C. Mais ou menos o tempo que foi escrito Gênesis. E essa história dos anjos caídos, né? Aparece em Gênesis. Aparece lá. Então o livro de Gênesis, como eu já falei várias vezes, ele foi escrito depois do cativeiro da Babilônia. Os 5 primeiros livros da Bíblia. 584 para cá. Então alguns acreditam que Números foi escrito primeiro que Deuteronômio, né? Levítico depois, e Gênesis foi o último. Alguns dizem isso na escola. E o livro de Enoque é contemporâneo. Então alguns acreditam que o livro de Enoque deu base para o livro de Gênesis. E que deu base também para o livro de Ezequiel e para os livros proféticos. Porque a narrativa profética de alguns livros da Bíblia, livros proféticos, tem a mesma estrutura da narrativa do livro de Enoque. E isso também é um conceito no meio de muitos estudiosos, acadêmicos, que eles olham para isso. E o Novo Testamento também, ele é riquíssimo em narrativas semelhantes à do livro de Enoque. Então, se nós pegarmos e invertermos a informação do que está mostrando ali como negativo no livro de Enoque e entendermos como positivo, porque era uma das formas de fazer a informação continuar, era colocar a informação na boca da mulher e da criança, era deixar a informação codificada. Então existiam algumas técnicas de fazer com que o segredo, né, perpetuasse na história. Então quando eu olho para o livro do Enoque, eu olho assim. Porque não é possível que a morte veio através da mulher. Não é assim. Não é desse jeito. Né? E não é possível a gente olhar para tudo aquilo que os vigilantes ensinam como uma coisa ruim, porque está lá escrito, e que não era para o homem passar informações através da pena, né, e da tinta. Isso trouxe toda a corrupção para a humanidade. Ué, e era para a humanidade ficar na ignorância? A gente percebe a importância da escrita até os dias de hoje. E o que seria da gente se não fosse a escrita? Como seria a humanidade sem a metalurgia, sem a agricultura, sem a cosmetologia, porque os anjos até ensinaram como fazer a sobrancelha. Eu brinco muito com a minha mulher, eu falo assim, se eu era um anjo caído, eu era o que fazia a sobrancelha. Ou então a metalurgia, porque eu gosto de afiação de ferramenta, ou era um anjo desse ou um anjo daquele. A gente vê muita conexão também com os suméricos, né? Sim, a história é muito semelhante com a dos sumérios. Que eles trazem ali a história dos Anunnakis, desses seres. Quando a gente olha para esses vigilantes, que Enoque fala que eles se deslocavam em carruagens de fogo, que eram barulhentas, e ia para lá, para cá e tal, e que tinha uma aparência diferente da do ser humano. Era uma estrutura biológica diferente. Ele narra que eram homens muito altos, muito gigantes, diferentes e tal, que com muito conhecimento. Então, quando a gente olha para todas essas informações, a gente começa a pensar o que tem de mal nisso. E o Sannyasa, que era o líder entre eles, disse, vamos fazer um pacto entre nós. Porque nós estamos trazendo a informação de lá, do Senhor de muitos dias, que ele é sempre chamado assim, né? O Deus Criador é chamado do Senhor de dias. E que depois, em algumas versões, aparece Yud-He, Vav-He, do começo até o fim, o tetragrama sagrado. O YH, WH, que é traduzido como Yahvé. Em algumas versões do livro de Enoque, no lugar de Senhor de dias, vem Yahvé. Só que esse Yahvé também é um problema.
Esse Yahvé é um problema. Porque ele aparece do nada na história do povo hebreu. Porque quem eles veneravam era o El e a Ácera. Eram os deuses realmente lá do comecinho de Abraão. Quando Abraão chega em Canaã e encontra Matusalém. Matusalém não, desculpe. Ele encontra Melquisedeque. E ele é abençoado por Melquisedeque. Ah, você até falou sobre isso na live anterior. Isso. Então, quando a gente olha essa narrativa, né, tem alguma coisa estranha aí. Porque a gente tem que pensar assim, o que Enoque está falando? É tudo ruim mesmo? Tudo isso que os anjos ensinaram? Ou é bom? E o mais interessante, que ele vai narrando tudo isso para Matusalém, e ele vai explicando a astronomia. Aquilo que era maldito, que não podia ensinar. Olha que coisa contraditória. Se ele diz que aquilo que os sentinelas ensinaram era uma coisa ruim, ele repete tudo aquilo para Matusalém poder fazer. É estranho isso. Porque ele poderia dizer assim, olha, meu filho, e nunca se aproxime disso. Nem da astronomia, nem de todos esses ensinamentos deixados por aqueles demônios. Porque vai contaminar toda a história de vocês, a vida de vocês. Não. Ele ensina. Apesar de... E como que pode ser uma coisa ruim o que os sentinelas trouxeram? Sentinelas que você fala, os vigilantes. Os vigilantes. Como pode ser uma coisa ruim? Será que ele tinha o receio de isso cair em mãos erradas e... Eu penso que essa informação, assim como essa Torá... Algum indício que mostre isso? Eu não vejo isso no livro de Enoque. Ele fazendo uma narrativa assim, guarde esse livro, porque isso pode cair em mãos... Não vi essa narrativa no livro. Eu posso ler de novo, escutar de novo, porque hoje se vocês colocarem lá na internet, vocês vão colocar livro... Mas coloque o livro de Enoque Etíope. Ah, inclusive tem a gente estava conversando nos bastidores, pessoal, esse livro já tem versões dele narrada. E tem um especial que o Cássio gosta muito. No final da live, eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram o que ele recomenda. Então, se você ainda não está lá no grupo do Telegram, vai para lá que terminou a live, eu coloco o que o Cássio está indicando para gente. Então, assim, eu não vi essa narrativa, né, dele pedindo para Matusalém esconder o livro, guardar e tal, né? Não vi. Mas eu acredito que não tinha essa perseguição lá no passado. E aquilo era difundido. Tanto é que serviu como base, né, para o Novo Testamento. Quando a gente olha no Novo Testamento aquela narração de João, né, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, né? Quando aquela narrativa também de Lucas 16, se eu não me engano, que é a parábola do rico e do Lázaro, que morre o rico e morre o pobrezinho do Lázaro, e o rico vê lá Lázaro no seio de Abraão, e Lázaro tinha água, tinha comida, tinha uma vida boa lá, e o rico passava fome e sede, e aí ele pedia, pai Abraão, deixa Lázaro vir aqui, molhar minha boca, que eu estou com muita sede. E o pai Abraão dizia o quê? Não, existe um abismo entre nós. Isso não fazia parte da mentalidade do povo hebreu. Porque se a gente olhar no Pentateuco, ou até mesmo no livro do Eclesiastes, como falamos na live anterior, morreu, acabou. Não tem esse pós-morte. Não existe o pós-morte nessa estrutura do Pentateuco, da Torá, e também de alguns livros da Bíblia, como o livro de Eclesiastes. Essa ideia do pós-morte começou a se estruturar com a presença dos helênicos, por causa do Hades. Então, dentro dessa cultura helênica, tem o pós-morte. Mas da cultura do povo hebreu, não tinha essa ideia. Era a ideia do morreu, acabou, como está no livro de Eclesiastes, que é um livro canônico, né? Está lá na Bíblia. Como que isso começou a crescer na mente? E o interessante é que essa ideia já está no livro de Enoque. O livro de Enoque, ele fala de uma consciência no pós-morte. E ele fala da presença do Messias.
e que o Messias vai separar o joio do trigo. Então ele já prevê a chegada de Jesus? Vamos dizer que sim, né, na nossa visão como cristãos. Mas para o hebreu, o povo judeu, o Messias, né, como a gente falou na live anterior, ele seria aquele que ia resgatar todo o reino de Israel, toda a potência do reino de Israel. Então seria alguém da tribo de Davi? Seria alguém da tribo de Davi. Mas, se a gente olhar essa narrativa de Enoque como sendo lá atrás, sabe? Lá atrás, coisa de antes de Cristo, uns 3.000 antes de Cristo, 2.500 antes de Cristo. É uma narrativa onde não existia nada disso. Se a gente trouxer o autor do livro do Enoque, imaginando que ele seja um pseudopígrafo, para 300 antes de Cristo, já é um problema também, porque não fazia parte do universo do povo hebreu essa narrativa do pós-morte. Se o livro de Enoque deu base para o Gênesis, então essa narrativa está esquisita, está estranha, está mais para uma narrativa da Cabalá, dessa Torá oculta, que muitos rechaçam. Inclusive os judeus, cristãos, eles rechaçam essa Torá oculta, que é mística. A gente está fora. Mas os gnósticos gostavam. Então, se a gente olhar para essa história, né, do livro de Enoque, e ele trazendo a ideia do Sheol, ou Hades, esse pós-morte, onde a alma tem consciência e que vai ser separada uma coisa da outra, Enoque também traz a mesma narrativa do Apocalipse, né, dessa vestimenta do povo eleito. As vestes brancas? Ele não chega a chamar de vestes brancas, mas ele fala de uma veste de justiça. Ele fala da mulher que dá à luz a esse Messias. O Messias, ele é filho do Senhor de Dias e da mulher. Peraí, esse Senhor de Dias tem uma mulher? E eu acho que isso também foi um problema para a igreja. Mais uma razão aí para ser apócrifo. O Yahvé é solteirão. Ele não tem mulher. E o ancião de Dias, ele é pai do Messias com essa mulher. Que depois eu vou colocar aqui o capítulo para vocês. O livro de Enoque Etíope, ele tem umas 160 capítulos. Então depois eu vou fazer uma narrativa de capítulos para facilitar também a pesquisa das pessoas. Mas é o interessante que esse Messias, ele é filho do ancião de Dias com essa mulher. E essa mulher também está lá no Apocalipse. Quando a gente fala mulher do Apocalipse, ela está lá com a coroa das 12 estrelas, que para mim representa as 12 tribos de Israel, mais Ofiucos, que é ela mesma. Então tá a mulher lá também. E esse livro de Enoque também, ele é o primeiro, no meu ponto de vista, um livro escatológico. A escatologia quer dizer doutrina dos últimos dias. Ele está dando um fechamento de toda a história. Então ele é um livro escatológico também. Nossa, ele é do início e ele é do fim, então? Sim. Porque se ele inspirou Gênesis e inspirou Apocalipse... Exato. Ele é interessante. E toda a estrutura do Apocalipse, ela está baseada numa estrutura do livro de Enoque. E muitos historiadores nem atribuem a João o livro de Apocalipse. Eles preferem até chamar do vidente do Apocalipse. E parece que ele foi feito por várias mãos, o Apocalipse também. Assim como o livro de Enoque. Sim. Assim como vários livros da Bíblia, como o livro de Isaías, que foi realmente... A gente acaba acreditando que foi só um que escreveu. Até mesmo as cartas de Paulo, que são atribuídas a ele, as 14 cartas, sabe-se que ele tinha uma escola. Inclusive, Paulo defendia o livro de Enoque. Quando ele fala, não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e as potestades, essas forças espirituais do mal. Paulo tinha conhecimentos gnósticos. Ele coloca isso nessa narrativa de Efésios capítulo 6. Judas, na sua carta, faz narrativas do livro de Enoque. Mateus, Lucas, todos têm narrativa do livro de Enoque. Essa ideia do livro de Enoque era uma grande verdade. Inclusive, né, na patrística, Orígenes, Clemente,
esses pais da igreja, eles tinham o livro de Enoque como um livro inspirado. O livro do Apocalipse, ele só começou a fazer parte do cânon no século IV, bem na sequência que o livro de Enoque foi rechaçado. Ué? É interessante isso. Para mim, eles tiraram o livro de Enoque e fizeram um grande plágio, na minha concepção. Porque quem pega o Apocalipse e pega o livro de Enoque, presta atenção. Deixa um pouco da Gênese, dessa cosmogonia de lado, e fique com aquela parte escatológica. E compare. Simplesmente o Apocalipse vai lá e coloca como, no lugar do ancião de dias, eles colocam a ira do cordeiro. Os anjos que estão ajudando, lá no livro de Enoque, no julgamento total, eles aparecem lá com 7 anjos das igrejas. Laodiceia, Tiátira, Panfilha, Éfeso. E assim vai. Então, o fechamento ali do livro do Apocalipse, ele tem semelhança, e a narrativa também escatológica tem semelhanças com a narrativa escatológica do livro de Enoque. Então, alguns também acreditam que o livro de Enoque serviu como base para estruturar o Apocalipse. E aí eu penso assim, né? Tiraram do Enoque, que tinha uma força lascada, e colocaram o Apocalipse, porque o Apocalipse, ele trabalha muito mais essa questão do medo e da culpa do que o livro de Enoque. Porque o ancião de dias, no livro de Enoque, ele não é severo, tão severo como o cordeiro lá do Apocalipse. E esse Deus severo também foi algo que deixou os gnósticos, né, com muita dificuldade com os judeus. Porque quando eles olhavam para esse Deus lá do Antigo Testamento, eles achavam severo demais. Severo demais. E eles rechaçaram. Então eles têm outro tipo de narrativa, de um Deus criador, é uma outra visão. Então, não só as gnoses, como também o livro de Enoque, eles serviam como base para os cristãos primitivos.